Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e antes da gente entrar no quadro de hoje, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está acompanhando este quadro, que comenta, que fala o quanto inspira vocês, o quanto vocês estão gostando. Então, eu agradeço muito pelo retorno que vocês me dão. Bom, o caso de hoje é de um livro que a gente já conhece, já viu por aqui nesse quadro, que é Nossos Momentos com Chico Xavier, O Homem Chamado Amor, de Oswaldo de Godoy Bueno, da editora FEB e Ideal. Para quem não sabe, Oswaldo de Godoy conviveu com Chico durante 37 anos, então ele participou de muita coisa, ele viu muita coisa ao lado de Chico. E no caso de hoje, eu vou contar para vocês mais um episódio do Chico debaixo do abacateiro, né? Ele fazia um culto do evangelho no lar com muitas pessoas debaixo de um abacateiro, e o Emmanuel e Chico Xavier que escolhiam um tema do dia. E o tema daquele dia foi suicídio. Pode falar isso aqui no YouTube? Eu sempre fico em dúvida. E aí uma senhora no final fala que aquele tema, aquele dia foi para ela, então ela vai contar a vida dela e a vida dela não é nada fácil. Então, se você quiser saber este caso, conhecer a história dessa senhora e o que Chico respondeu para ela, continua assistindo o vídeo, mas antes, curte o vídeo porque assim você me ajuda muito, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, e me segue lá no Instagram que é @leitura.espírita. Então agora vamos ao caso de hoje. Como eu falei para vocês, era mais um dia de culto do evangelho no lar, e Chico estava reunido ali debaixo do abacateiro com muitas pessoas. Emmanuel e Chico que escolhiam o tema do dia, e o tema escolhido foi suicídio. Não sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, se atrapalha o vídeo em alguma coisa. E o tema que eles escolhiam no dia do evangelho era um tema que conseguia ajudar a maioria das pessoas que estavam ali, atender, dando consolo, direção, dando um caminho, dando alívio nas suas dores. Então, Chico abriu o evangelho, leu o tema, falou sobre o tema, e algumas pessoas também foram convidadas a falar. E ao final, Chico diz assim, eu vou ler para vocês. Chico falou assim: segundo nosso Emmanuel, as criaturas que procuram esse caminho para a solução dos problemas estão agravando ainda mais a sua situação. Na realidade, como dissemos, ninguém foge da vida. É um compromisso de pena, de sofrimento e de dor maior para aqueles que buscam esse caminho. E após esse comentário do Chico, chega uma senhora para ele e fala: Chico, parece que essa mensagem foi para mim, eu estou vivendo exatamente esse problema, como você sabia? E aí Chico fica meio sem graça e fala: não, minha senhora, ele tenta falar alguma coisa, ele não consegue, mas aí ela começa então a contar a história da vida dela. Essa senhora diz então que ela foi casada por alguns anos e ela e o marido dela tentaram ter filhos e não conseguiram por causa de um problema de saúde. Depois de 5 anos de casado, o marido dessa mulher disse que estava tendo um caso com a sua secretária havia 5 anos e com ela já tinha tido 3 filhos. Então o marido dessa mulher foi viver com a secretária e os seus filhos na cidade de Santos, e após algum tempo ele acabou sofrendo um acidente e ficando numa cadeira de rodas. Quando essa senhora descobriu o que tinha acontecido com ele, ela ficou muito triste, porque apesar de tudo que ele fez com ela o amava muito. E a partir desse acidente, a situação do seu marido foi piorando cada vez mais, a família foi passando por dificuldades, e essa senhora, ela tinha uma vida boa porque ela era funcionária pública, ela ganhava bem, conseguia viver bem, ao contrário do seu marido que começou a viver numa miséria, sem condições de criar os seus filhos. E aí sabe o que aconteceu? O marido dessa senhora, junto com a sua companheira, foram até ela pedir ajuda a ela. Ela os recebeu fora de casa, ela não permitiu que eles entrassem em casa e ajudou eles, deu uma ajuda financeira. Mas vendo ali o seu marido, ela percebeu que ela o amava muito, mas que não tinha conseguido perdoá-lo ainda. Mas que apesar de tudo, ela ajudava no sustento dos filhos dele. Ela também ajudava os sobrinhos dela a pagarem a faculdade, mas agora que eles tinham concluído a faculdade, ela não via mais razão de viver. Então ela estava vivendo ali com muita tristeza, sem esperança de nada, então ela tinha muita vontade de
acabar com a sua própria vida. E aí, Chico, depois dela contar essa história, fala o seguinte pra ela. Eu gosto de ler, gente, porque às vezes eu esqueço aqui e falo de outro jeito. Eu quero falar exatamente como Chico falou. Olha só. Não, minha filha, você tem um coração muito bom. É uma criatura maravilhosa. Veja que exemplo. O seu marido, mesmo tendo te abandonado, sabe do grande coração de mulher e de mãe que você tem. Ele sabia onde procurar recurso, por esse motivo ele bateu sua porta, mesmo em uma cadeira de rodas. Sabia que você não negaria a ajuda que ele precisava. Você terminou seu compromisso com seus sobrinhos, minha filha. Mas se você ama esse homem, ajude a cuidar e a criar os filhos, porque aqueles que nascem na terra e amam os filhos de outras mães, como os próprios filhos, são criaturas com um coração tão grande quanto o seu. Ocupe sua mente, ajude, minha filha. Ajude-o a criar os filhos que também são seus, porque ele também faz parte do seu amor. E depois que Chico Xavier falou isso pra ela, né, gente? Olha que coisa maravilhosa. Foram, assim, ensinamentos tão maravilhosos que aquela senhora saiu dali sorrindo de alegria. Ela saiu feliz, ela saiu encontrando novamente motivos para viver. E aí, gente, o que vocês acharam desse ensinamento de Chico Xavier? Eu fico pensando que nós temos muitos motivos, muitas razões para viver e que elas às vezes estão assim, ó, bem na nossa frente e nós que não enxergamos elas muitas vezes, não é mesmo? O que vocês tiraram aí dessa história de Chico? Vocês gostaram? Bom, eu espero que você tenha gostado do caso de hoje, do Café com Leitura Espírita. E eu espero também você no meu próximo vídeo. Até mais!